Livro do profeta Amós, no Velho Testamento. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Amós. Jesus está aqui. Glória a Deus, a glória do Senhor se manifesta. Glória a Jesus. O nome do Senhor deve ser exaltado para sempre. Aleluias. Vamos atentar à palavra de Deus. Preste atenção, este texto não é fácil, mas Jesus vai te dar graça. Irmãos, Amós, um profeta que profetizou, ele provavelmente morava em Judá, o reino do sul. Nesta época Israel já estava dividido há bastante tempo em dois reinos. O do sul chamava Judá, o do norte chamava Israel. O do sul ainda tinha réstias de um remanescente fiel. Quer dizer, havia alguns fiéis ao Senhor. O reino do norte foi sempre desviado dos propósitos de Deus, porque havia altares idolátricos nas cidades de Dan e de Betel. Altares que foram edificados pelo rei Jeroboão. Irmãos, Amós, provavelmente originário do reino do sul, mas é enviado por Deus para pregar para o reino do norte e o reino de Israel. Ele é contemporâneo do profeta Jonas, que Deus usou para pregar para os assírios. Ele também é contemporâneo do profeta Oséias, também usado por Deus para pregar para o reino do norte. E Amós também é contemporâneo do profeta Isaías, um profeta da corte que morava em Jerusalém, do reino do sul. Isso é por volta de 750 anos antes do Senhor Jesus. Contemporâneo de Isaías, enquanto Isaías era príncipe, era nobre, escritor, literato e poeta, Amós era boiadeiro e cultivador de sicômoros, como diz em Amós 7, versículos 12, 13 e 14. Amós não era de nenhuma escola de profetas, tinha isto em Israel, escolas de profetas. O profeta Samuel instituiu isto em Israel. Nós podemos lá em 1 Samuel 19, quando Davi foi se refugiar de Saul, ele se escondeu com Samuel em Nebaiote. Isso é uma palavra em hebraico que pode significar uma escola de profetas. E realmente havia isso quando Samuel disse um sinal a Saul, que ele iria se encontrar com profetas que profetizavam com harpas, alaúdes e cítaras, instrumentos de cordas. Eram escolas de profetas. O profeta Eliseu também teve isso, tanto que diz lá em 2 Reis 4, quando foram aumentar as instalações dos profetas, alguém que estava com um machado emprestado, o machado caiu na água, e o profeta Eliseu, pelo poder sobrenatural de Deus, fez o machado flutuar, e assim a pessoa conseguiu reaver o machado, e foi um milagre de Deus. Havia escolas de profetas, mas Amós não era dessas escolas, ela era um boiadeiro. Amós disse, eu não era profeta, nem filho de profeta, significando, eu não era discípulo de profeta nenhum. Boiadeiro quer dizer uma profissão humilde, trabalhador do campo, trabalhador braçal, cultivador de sicômoros, árvore muito comum naquela região árabe, região desértica, sicômoros que dá frutas naquela área, são árvores, plantações que resistem às temperaturas daquela terra árida. Então Amós tinha esta profissão. Irmãos, isso significa que Deus usa pessoas de todas as origens, de todas as categorias, quer sejam estudadas, quer não, quer sejam nobres, quer não, Deus usa a todos. Fala para nós assim, Deus usa a todos. Glória a Jesus. Irmãos, Amós, a palavra Amós em hebraico significa carregador de fardos. Falam assim, Jesus. E isso é muito importante na Bíblia, os nomes são muito próprios para os seus personagens, e não é coincidência, a mão de Deus está nisto. Carregador de fardos, quando Deus te levanta para alguma obra, significa que é para você levar esta obra nos ombros. Isso nós aprendemos do Velho Testamento. Os levitas separados para o Senhor, eles carregavam o tabernáculo desmontável nos ombros. A arca, uma vez Davi quis carregar em cima de um carro de bois, o resultado foi uma catástrofe. Segundo Samuel 5 diz que aquele moço chamado Uzá morreu por causa desta imprudência.
Então, carregador de fardos, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Já citamos hoje esse versículo, Gálatas 5:2, 6:2. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão assim: Jesus está te chamando. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Chamando para quê? Tem gente que, pastor, eu quero ser usado por Deus, mas a pessoa fala isso querendo aparecer. Meu amado, as coisas que Deus concede não é para ninguém aparecer, pelo contrário, é para carregar os outros. O Senhor me falou muito forte ontem, Romanos 15, vós que sois fortes, deveis suportar as fraquezas dos fracos, e não agradardes a vós mesmos. Fala para o irmão assim, suporte. Fala para o irmão do lado assim, suporte. Diga glória a Jesus. Suportar as fraquezas dos fracos, ter paciência. Irmãos, por isso Deus chamou Amós. Amós estava imbuído de entregar uma mensagem dura, pesada, mas por isso que Deus chamou um carregador de fardos. Era uma pessoa que sabia a dureza da vida, sabia como as coisas são difíceis. Não era um boa vida, não era um irresponsável, não era um playboyzinho. Pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Fala assim, Jesus, um carregador de fardos. Irmãos, começa o capítulo 1 ali, a palavra de Deus. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, uma aldeia bem pequena perto de Jerusalém. O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Rei Uzias, o rei de Jerusalém, aquele que entrou no templo querendo adorar e acabou ficando leproso por causa disso. A história dele está no livro de 2 Crônicas. Jeroboão era Jeroboão II, o rei do reino do norte. Não era o primeiro Jeroboão, esse daqui é o Jeroboão II. As palavras que ele viu. Fala para assim, Deus mostra. Deus mostra. As palavras que ele viu. Irmãos, Efésios 5 diz assim, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Fala para o mundo do lado assim, entenda. Entenda. Irmãos, Deus fala de diversas maneiras, mas o Senhor precisa falar conosco, precisa falar com você diretamente. Irmãos, o Senhor usa através dos dons do Espírito Santo, mas irmãos, Deus fala conosco. Todas as decisões da nossa vida não podem ser baseadas em profecias que nos entregaram. Irmãos, se eu baseasse a minha vida por profecia, eu teria casado com umas 10 mulheres que não a minha esposa. Fazem misericórdia. Se eu fosse me basear por profecia, eu já tinha mudado para o exterior há uns 20 anos atrás. Não. Fala assim, não. Irmãos, Deus fala pessoalmente conosco. Fala para nós assim, com você. Diga glória a Jesus. Deus fala conosco. Irmãos, uma coisa o Senhor já me ensinou. O Senhor me concedeu os dons do Espírito Santo, mas o Senhor me dá muito temor. E às vezes o Senhor mostra as coisas, mas eu me calo por não saber nem como transmitir essa palavra. Eu tenho que ficar alguns dias perguntando ao Senhor como falar isso. E outra, para ver se eu entendi bem. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque às vezes quem tem dons espirituais gosta de manipular a vida alheia. Fala assim, misericórdia, um gostinho de mandar, você vai para cá, você vai para lá. Calma lá. Fala assim, calma lá. Para você ir para algum lugar, Deus fala com você primeiro. Deus sabe onde você mora. Diga glória a Jesus. E Deus fala com você. Então aqui, irmãos, palavra que Amós viu, Deus mostrou para ele. Irmãos, Amós era um dos profetas do Velho Testamento. Qual a diferença
entre o Velho e o Novo Testamento. Muitas, a maior delas é a salvação em Cristo Jesus, hoje consumada. O Novo Testamento é o Novo Testamento no sangue de Jesus. Mas uma outra grande diferença, irmãos, é que hoje o Espírito Santo não é dado mais a uma categoria de selecionados. O Espírito Santo é dado a todos, a todos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. O Espírito Santo é dado a todos. Irmãos, é a profecia de Joel que começou a se cumprir em Pentecostes. Pedro pregou ali em Atos 2. Acontecerá nos últimos dias, o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Diga glória a Jesus. Deus fala com todos nós. Hoje não é mais apenas para profetas, reis ou sacerdotes, que eram as categorias especiais de Deus no Velho Testamento. Hoje todos. Fala assim, todos, Deus fala com todos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isso é muito importante. Qualquer decisão na tua vida, espere Deus falar com você. Não é com você através de alguém, é no teu espírito. Romanos 8,14, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é importantíssimo. Diga glória a Deus. Irmãos, e o profeta continua ali. Versículo 2: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará sua voz, nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Carmelo é aquele monte onde Elias se encontrou com os profetas de Baal. Versículo 3: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Bequiate-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Irmãos, aqui profecia de Amós contra a cidade de Damasco. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo. Os que lá moram até hoje dizem que a cidade tem mais de 5.000 anos. Bem provável que seja, porque, se os irmãos lembrarem, no livro de Gênesis, fala que o mordomo de Abraão era o Damasceno Eliezer. Damasceno porque ele era originário da cidade de Damasco. No tempo dos Gênesis já tinha cidade. Diga glória a Jesus. Damasco, capital da Síria, por isso que no versículo abaixo fala da Síria. O rei da Síria era o Ben-Hadad, por isso que diz o nome dele. Bequiate-Aven e Bet-Eden são outras 2 cidades dos sírios. E o problema, qual o juízo de Deus contra a Síria? Porque eles trilharam Gileade com trilhos de ferro. Gileade era a região de Israel depois do Rio Jordão, região mais ao norte. Região que tinha um unguento medicinal, por isso que tem aquele cântico que é baseado em um texto de Jeremias 8. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Então havia esse unguento medicinal em Gileade. Era uma região parte de Israel, só que esses sírios atacaram ali com grande violência. E o juízo de Deus contra os sírios era por causa da sua violência. Mas, irmãos, um detalhe: os sírios não eram do povo de Deus. Não tinham lei, não conheciam lei, não tinham nada. Eles eram ateus, eles eram idólatras, eles não tinham nada a ver com o Senhor. Mas Deus estava usando o profeta Amós para falar com os sírios. Mas pastor, Deus fala com quem não é crente? Deus fala com todos. Fala assim, Deus fala com todos. Irmãos, o nosso Deus não é o Deus dos crentes, é o Deus de toda a terra, é o Deus de todos, é o Deus em todos os lugares. Diga glória a Jesus. Ele fala mesmo, fala com todos. Falou com Nabucodonosor, falou com Faraó, falou com Labão quando ele foi perseguir Jacó, falou com o Abimeleque, o rei lá dos filisteus, quando Abraão deixou com que a sua mulher fosse parar no harém do Abimeleque. Irmãos, Deus fala com todos. O nosso Deus é Deus sobre toda a terra. Diga glória a Jesus.
Irmãos, o juízo de Deus aqui contra a violência. Repita comigo: Deus não quer violência. Irmãos, um dos motivos de Deus ter mandado o dilúvio, Gênesis 6:11, encheu-se a terra de violência. Irmãos, Deus não quer isso. Um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. Fala para o do lado: mansidão. Deus não quer violência. Deus não quer violência na tua casa. Você acordou mal-humorado, está brutinho, está dando patada nos outros, faz misericórdia, vem juízo de Deus sobre a tua vida. Para com isso. Ai, pastor, esse é meu jeito. Então você tem que nascer de novo para deixar desse jeito. Você está parecendo a Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, faz misericórdia. Esse é meu jeito. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deixe da violência. Fala para o lado assim: deixe da violência. Irmãos, o profeta continua com muitos juízos. Em versículo 6 ele fala das transgressões de Gaza, uma das cidades dos filisteus. Versículo 9, juízo de Deus contra Tiro, uma cidade ao norte de Israel, onde hoje seria o país Líbano. Versículo 13, juízo de Deus contra os filhos de Amon, descendentes de Ló, que era ao sul de Israel. Versículo 2, transgressões de Moabe, país vizinho dos Amonitas, também descendentes de Ló. Todos esses juízos de Deus por causa da violência. O povo entrava na guerra e exacerbava, excedia os limites. Diga glória a Jesus. Irmãos, eles não eram povo de Deus, eles não tinham lei, mas Deus os exigia por lei natural. Romanos 2 nos ensina sobre a lei natural. Os gentios que não têm lei, eles mostram naturalmente as obras da lei, pelas suas consciências, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, não tendo lei. Mas Deus colocou dentro de nós parâmetros de razoabilidade. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, viu? Deus colocou dentro de nós consciência. O problema é quando a pessoa fica reiterando no pecado. Acontece o que diz em 1 Timóteo 4, que a consciência cauteriza. Acontece o que diz em Hebreus 3, um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Irmãos, mas o discurso de Amós, que até aqui era contra gentios, irmãos, e Deus julga os gentios também. Aqui é juízos contra nações. Deus entra em juízo contra nações. Diga glória a Jesus. Deus tem juízos contra esta nação brasileira, por causa da corrupção do governo, por causa das disparidades sociais absurdas, por causa da injustiça. Deus tem juízo contra esta nação por causa da idolatria, por causa da feitiçaria, por causa do carnaval, por causa da baixaria. Fazem misericórdia. Por isso os juízos de Deus contra essa nação. Por isso que lembramos novamente a mensagem do domingo, 1 Timóteo 2, orar pelos reis, pelos que estão em eminência. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas aqui o discurso muda em Amós 2:4, quando o profeta Amós, estando no reino do norte, começa a profetizar contra o reino do sul, Judá. Amós 2:4, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Essa expressão, por 3 transgressões, por 4 não tiro o castigo, é a expressão proverbial. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: o pecado não é pouco, não é por menos um ou por menos outro que tira, porque tirando um ou tirando outro, sobra bastante ainda para haver juízo. Fala para assim, misericórdia. Não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Irmãos, a palavra de Deus para Judá mudou.
mudou a toada profética. Antes era baseado na lei natural, na lei da consciência, na lei de civilidade, na lei de tratamento para com o próximo. Aqui, os juízos de Deus contra os judeus deixaram a lei de Deus, deixaram a palavra do Senhor. Fala para nós assim: nunca esqueça a palavra de Deus. Diga glória a Jesus e sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Irmãos, o povo de Deus não pode esquecer a lei de Deus, os estatutos do Deus vivo. Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o juízo de Deus contra o seu povo é mais severo, é mais grave. Por quê? Porque o povo de Deus sabe a Bíblia, e se não sabe, deveria saber. Fala para um assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, nós seremos julgados com base na palavra de Deus. Quando os fariseus chegavam a Jesus com provocação, Jesus estava banqueteando-se na casa de Mateus com os publicanos. Chegaram os fariseus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O que Jesus respondeu para os fariseus? Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus disse, isso se baseia numa profecia de Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Aprendei o que significa. Diga glória a Jesus. Irmãos, este vai ser o nosso juízo, vai ser balizado na palavra de Deus. Por isso que o povo de Deus tem que saber a palavra do Senhor, não apenas saber, mas, irmãos, ter temor à palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração. Isaías 66:2, eis para quem olharei, diz o Senhor, para o abatido e aflito de espírito, e que treme da minha palavra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o povo de Deus tem que saber a palavra do Senhor e tem que pôr em prática. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1:23-24. Diga glória a Jesus. Atentar bem para a lei perfeita da liberdade e nisto perseverar. Vamos guardar a palavra. Salmo 119, guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Diga glória a Jesus. Irmãos, dentro da igreja do Deus vivo não pode haver prostituição. Fala assim, não pode. Vez por outra o Senhor mostra pessoas em pecado, assim, mas todo mundo faz, né? Pastor, a carne é fraca. Falei isso para os meus irmãos, a carne é fraca e o espírito não está pronto, né? Esse versículo não serve para você usar não, meu filho. Jesus disse, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando o espírito não está pronto de coisa nenhuma, o versículo não serve para você. Fazem misericórdia, não. Fala assim, não. 1 Tessalonicenses 4:2, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós somos julgados pela lei do Senhor, então nós temos que observar. Fala assim, não se esqueça. Irmãos, o Senhor está falando hoje tanta coisa conosco. Diga glória a Jesus. Irmãos, o versículo 6, agora Amós chega ao ponto de falar com Israel. Ele falou o juízo de 7 nações. A palavra de Deus é perfeita em todas as coisas.
Por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. Jesus amado. Irmãos, pervertem o direito dos pobres. O grande juízo de Deus contra Israel, no livro de Amós, e continua ali no capítulo 5, os versículos 12, 13 e 14, juízo de Deus severo, porque eles tinham balanças enganosas, eles vendiam, e ia lá um pobre, coitado, comprar, a balança dizia que era 1 quilo, mas na verdade aquilo era 800 gramas, porque eles tinham mudado os parâmetros de peso. Irmãos, aqui o Senhor fala sobre injustiça. 1 Coríntios 6, não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Fala para você, você não pode ser injusto. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando conosco hoje, com todos nós. Não podemos ser injustos. Diga glória a Deus. Irmãos, tem gente que contrata empregado com um salário miserável. Pastor, mas o senhor sabe como está a situação financeira? Irmãos, tantas vezes já falamos isso aqui. Tem irmãs que contratam empregadas domésticas e diaristas em suas próprias casas com salário miserável, vergonhoso. Isso vai atrair miséria para a tua casa e você vai ficar na miséria para aprender a não ser miserável. Fala assim, viu? Vai vir miséria na tua casa para você aprender a não fazer isso. Pastor, o senhor sabe como está a situação financeira? E Deus lá liga para essas coisas. Deus sempre abençoa a generosidade. Deus sempre abençoa isso. Irmãos, miséria atrai miséria. Um abismo chama outro. Salmo 42, 7. Diga glória a Jesus. Começa com muito miserê. A miséria entra na tua casa. Fala assim, sai dessa. Irmãos, às vezes aqui na igreja em conversa, a gente vê os irmãos falando e um para o outro assim, tá difícil a coisa, né? Tá difícil. E a gente sabe que a situação financeira do irmão não é difícil. Por que você faz isso? Perguntando assim, por quê? Porque você não quer que ninguém te peça emprestado, né? Deus vai pôr a mão em você para você aprender a não andar de engraçadinho por aí. Não faça isso. Fala assim, não faça isso. Fica dizendo que é difícil, sendo que a tua situação não está difícil. E vamos falar a verdade, fome você não está passando e dívida não tem, então por que faz isso? Porque é jargão do mundo ficar reclamando da situação financeira. Isso é pecado. Fala para nós assim, é pecado. E mesmo quem está em situação financeira não tem que reclamar, tem que dar glória a Deus. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui neste livro, nesta palavra, o Senhor hoje nos fala tanto aqui, irmãos, sobre injustiça social. Diga glória a Deus. Irmãos, tem muito pobre neste mundo, tem muito miserável, tem muita gente passando necessidade. Mas, irmãos, o povo de Deus não pode ser insensível. Diga glória a Jesus. Eu sei que os irmãos já ficam pensando assim, mas também a gente não pode ajudar todos, né? Porque senão já tem gente que se aproveita. Tá bom, já conheço todos os seus argumentos. A verdade é que o povo de Deus não pode ficar insensível. Jesus falou, quando chegou o doutor ali, disse, quais que são os mandamentos? Jesus disse, tu sabes. E ele sabia mesmo, ele repetiu, amarás ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Daí o homem muito engraçadinho, mas quem é meu próximo? Daí Jesus contou a parábola do bom samaritano, um homem que passou pela rua, viu um sujeito que nunca viu na vida, o homem era samaritano, o outro era judeu, havia disparidade social, havia intriga racial ali, mas o bom samaritano colocou o outro na cavalgadura, levou na estalagem, etc. Este é o exemplo que Jesus deu. Irmãos, é muito sério. Mateus 25, tive fome, não me destes de comer.
Senhor, mas quando tivemos com fome? Quando não o fizestes a um dos meus pequeninos, a mim não o fizestes. Fala assim, Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, nós nos envolvemos nos nossos projetos. Aí esse ano eu quero comprar isto, quero comprar aquilo, quero comprar aquilo outro, então não posso gastar nisso, não posso gastar naquilo. Vê o irmão miserável e dá assim qualquer quantia. Miserável. Meu amado, isso vai entrar miséria na tua casa. Não faça isso. Dai e ser-vos a dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Engrandecido seja Deus. Louvado seja o Senhor. Amós 2,13. Vamos ler? Amós 2,13, todos juntos. Todos juntos. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Aqueles carros de boi para transportar frutas e hortaliças. Naquela época os meios de transporte eram raros, então quando aparecia algum carro tinha que aproveitar, né? Então entupia a carroça de coisas, que ficava um aperto mesmo. Jesus vai te apertar, meu filho. Fala assim, Jesus vai te apertar. Diga glória a Deus. Irmãos, é um pecado muito grande ser insensível, ser egoísta, não enxergar a necessidade. Diga glória a Jesus. Mateus 9,36, Jesus via a multidão e tinha deles compaixão, porque os via como ovelhas que não têm pastor. Existem aproveitadores no mundo, existem pessoas de má índole, sim, mas peça sabedoria a Deus, porque negar sem ter, e se você pedir, o Senhor te dá na hora a autoridade e condição de discernir se é, se não é, se dá, se não dá, mas clame ao Senhor, não seja leviano ao ponto de simplesmente ignorar. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Louvado seja o nosso Deus. Senhor, Tu és maravilhoso. Nós queremos ver, Senhor, a Tua glória, ver os Teus planos, ver os Teus propósitos, ver as Tuas maravilhas, como Amós viu. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, como o próprio Amós diz, Amós 3,8: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor dos exércitos, quem não profetizará? Senhor amado, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos discernir os Teus caminhos, os Teus propósitos para as nossas vidas. Senhor, livra-nos, meu Deus, da violência. Senhor, dá-nos mansidão em todos os aspectos de nossa vida. Senhor, aos pais, às mães, aos filhos jovens e adolescentes. Senhor, dá mansidão no ambiente de serviço. Dá, Senhor, mansidão no trânsito. Livra da violência, livra das obras da carne, em nome de Jesus. Senhor, e com respeito à lei do Senhor, que haveremos de ser julgados conforme a lei do Senhor, que o Senhor já nos deu a conhecer. Senhor amado, que o Teu povo seja atento à palavra do Senhor, nela observando dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Senhor maravilhoso, e nós clamamos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, livra-nos do egoísmo. Não queremos ser egoístas, Senhor. Não queremos ficar nos nossos projetos, encastelados nas nossas ideias. Senhor, nós queremos enxergar, Pai amado, em nome de Jesus. Não permita que o nosso coração se endureça pelo engano do pecado, de forma alguma. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos amor, Senhor amado, amor transbordante. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Canta, e vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, como diz em João 15. Canta, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, olha para a Tua igreja, olha para o Teu povo, meu Deus, e desperta-nos, Senhor, e aviva-nos, em nome de Jesus. Aleluias.